Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma escola bíblica dominical de jovens e adolescentes. E o tema que nós vamos conversar hoje é escolhas. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, você pode procurar lá em Provérbios 4, versículo 26. Eu vou estar lendo esse versículo que vai nos embasar para esta conversa. E desde já avisando que esse material da IBD está disponível nos nossos grupos do WhatsApp. Se caso você quiser e não fizer parte desses grupos da igreja, você pode solicitar, a gente envia para você por e-mail, tá bom? Então vamos lá? Tema da lição de hoje, escolhas. Provérbios 4, 26. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. A gente admira muito o livro de Provérbios pela riqueza da sabedoria e dos conselhos e orientações que vemos, né? Então, destaquei esse versículo porque acredito que vai ser muito importante para nós conversarmos sobre esse tema hoje e vamos ter algumas direções de Deus para as nossas escolhas. Então, escolher. Esta ação está inserida em nossas vidas todos os dias, todos os momentos, todo o tempo. Lidamos com escolhas o tempo todo, querendo ou não. A escolha está ligada sempre a uma resposta, opção ou posicionamento. Então nós podemos ver que o tempo todo nós precisamos fazer escolhas. Talvez eu e você às vezes não sabemos lidar tanto com isso. Talvez quando a gente é mais criança, geralmente a gente pergunta para o pai e para a mãe, né? O que eu faço? Pego ou não pego? Compro ou não compro? A gente sempre transfere um pouco dessa responsabilidade de escolher para outra pessoa. Mas agora na nossa fase adolescente e jovem, nós vamos ter que fazer escolhas por nós mesmos. Então nós vamos ter que começar a dar algumas respostas. Nós vamos ter que começar a afirmar o nosso posicionamento diante das escolhas que nós vamos ter que fazer. Então, a escolha está ligada sempre a uma resposta, opção ou posicionamento. Ou seja, ela está ligada a uma resposta que nós devemos dar. Sim, não. Vou, não vou. Faço, não faço. Fico, não fico. Compro, não compro. Começo, não começo. E por aí vai. Então a gente vai ter que fazer escolhas durante todo o tempo da nossa vida. Aos lugares onde nós vamos, na escola, na casa, na nossa vida pessoal. Nós vamos ter que fazer escolhas. Isso é fato. Aí, nas escolhas, e é onde a gente vai entrar agora aqui, existem duas formas. A escolha errada e a escolha correta. A escolha errada e a escolha certa. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as escolhas erradas primeiro, tá bom? Então, escolhas erradas. Geralmente acontecem por serem feitas na pressa, sob pressão, na raiva, na empolgação, no calor do momento, sem pensar, sem conversar e principalmente sem perguntar e esperar a resposta de Deus. Então, as escolhas erradas geralmente acontecem nesses momentos, onde a gente não pensa muito e já dá uma resposta, sim, não. Não pensa muito, não consulta ninguém, e eu destaquei que principalmente não consultamos a Deus. Porque às vezes a gente até conversa com uma ou outra pessoa. E talvez essa uma ou outra pessoa também nos ajude a escolher errado. Por também antes não ter ouvido a orientação de Deus. Então, escolhas erradas geralmente são nesses momentos. Nós devemos prestar atenção. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é a gente nunca dar uma resposta na pressa. Sabe, tipo aquela coisa assim, viu? Tem que decidir agora, é sim ou não? Eu já entendo que aí então é não. Se eu não tenho tempo para pensar, se eu não tenho tempo para colocar na balança se isso vai ser bom para mim ou não, se eu não tenho tempo para perguntar para Deus se essa escolha é sim ou não, se eu tenho que dar a resposta sim de momento, eu já entendo que já é uma escolha errada responder assim rápido, sem pensar. Então, isso acontece muito na nossa vida. Principalmente de jovem e adolescente. As coisas são assim, né? Para agora. Aí decida aí, vai ou não vai? Vamos ou não vamos? Fica ou não fica? Faz ou não faz? E aí, muitas das vezes, nós escolhemos errado, né? Aí as escolhas erradas,
também as certas têm as suas consequências, né? O problema é que as erradas, as consequências às vezes são muito duras, gente. Então, escolhas erradas não estão ligadas somente às pessoas que não consultam a Deus ou por não ser cristão, mas muitos cristãos também vivem escolhendo errado. Então, escolher errado não significa que a pessoa não é de Deus, que a pessoa ela não vai na igreja, então é por isso que vai escolher errado. Não, não tem a ver com ser ou não ser, o ir ou não ir à igreja. Tem a ver com quem nós conversamos, para quem nós perguntamos, quais os critérios que nós usamos para escolher. Um exemplo bem simples. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas de Deus que fizeram escolhas erradas. Davi, um exemplo aqui, eu separei 2 exemplos. Davi, quando escolheu ficar com a mulher casada, Betseba, ele era um homem de Deus, era um homem que conversava com Deus, que ouvia Deus, que tinha um coração sensível à voz de Deus. No entanto, fez uma escolha errada. E não dá para deixar de falar, né, a consequência que ele teve, que foi perder um filho depois por conta de uma escolha errada. Outro exemplo de escolha errada de pessoas de Deus, Moisés, quando escolheu bater na rocha lá com o cajado dele para sair água para o povo que estava reclamando, que estava com sede, sendo que Deus falou para ele só falar para a rocha, fala para a rocha que dê água para esse povo. E ele, na sua raiva, no momento de raiva, foi ter uma cajadada na rocha e saiu água. Então, fez uma escolha errada. Qual que é a consequência? Não entrou na terra prometida. Então, fazer escolhas erradas não significa que você não é de Deus. Ou por pessoas que não são cristãs, ou pessoas que não vão na igreja, que vivem fazendo escolhas erradas. Não, não significa isso. Significa que nós não dermos o tempo para ponderar, para ver realmente a escolha certa e ouvir de Deus a orientação correta para escolher naquilo que nós precisamos. Então, nós também vemos que nas escolhas erradas, Deus continua presente na nossa vida. Deus não abandonou Moisés e também não abandonou Davi quando eles fizeram essas escolhas erradas. Ao contrário, continuou com eles. Só que, gente, nós precisamos entender que as escolhas erradas e as suas consequências, Deus vai continuar com a gente? Vai. Deus continua nos amando? Continua. Mas as consequências nós teremos que enfrentar, sendo escolhas erradas ou sendo escolhas certas. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre as escolhas certas. Agora sim, agora a gente vai se alegrar um pouquinho. Quando nós fazemos uma escolha certa, é motivo de alegria, felicidade, gratidão a Deus, às pessoas e à vida. Com certeza você não só errou nas suas escolhas, mas com certeza você e eu já fizemos escolhas certas. E como que é o nosso sentimento, como que é a sensação quando a gente faz uma escolha certa? São essas que eu citei aqui. É motivo de alegria. Puxa, escolhi uma coisa correta, ou você deu a resposta que te fez bem depois, você identificou que era a escolha certa. Fica feliz e fica grato. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas assim, mais boas de fazer uma escolha certa, a gratidão. Quando você escolhe por algo certo, você, obrigado Deus, obrigado minha mãe, meu pai, obrigado meus amigos, obrigado vida, por ter feito uma escolha correta. Então fazer a escolha correta, ou a escolha certa, já começa por aí, é motivo de felicidade. E nós também encontramos na Bíblia vários exemplos de escolhas certas. Separei 2 também aqui. Daniel, quando escolheu ir para a fornalha, gente, para não obedecer à cultura pagã do seu reinado naquela época, né, onde tinha que adorar, estátua e tudo mais, gente, veja bem, Daniel foi buscar a orientação na pessoa certa. Ele foi buscar em Deus que escolha ele devia fazer. Todos estavam fazendo o contrário, todos estavam adorando, estavam se entregando àquela cultura pagã, daquele reinado, daquela situação, naquele período. Mas ele foi buscar a orientação de Deus ao que ele devia escolher. Se dobrava também as culturas pagãs ou não se dobrava. E ele entendeu de Deus que a resposta que ele tinha que dar era não, que ele não se dobraria, que ele não adoraria, que ele não ia fazer parte daquela cultura pagã. Teve uma consequência? Teve, ele foi jogado na fornalha. Mas ele morreu? Ele foi queimado? Foi torrado? Não.
Deus livrou ele dentro da fornalha e honrou a vida de Daniel. Então olha a felicidade de uma escolha correta. Ver que Deus estava com ele, que Deus livrou ele, mesmo diante de um extremo, de uma situação extrema, onde talvez ele já tivesse dado como perdido ali a vida deles. Mas Deus livrou e Deus honrou. E ele com certeza ficou muito, muito grato e muito feliz com isso, porque ele fez a escolha certa. José, outro exemplo, não aceitou ter relações sexuais com a mulher de Potifar. No momento que isso aconteceu, ele até sofreu, passou por dificuldades, mas foi honrado e exaltado por Deus um período depois. Mas mesmo no período que José ficou preso e tudo mais, Deus não abandonou ele. Deus não deixou de amar ele e não deixou de cuidar e sustentar. Há tempo depois, José foi exaltado, foi colocado como governador e tudo mais. Ele foi honrado por Deus mediante uma escolha correta. Então, olha a alegria, a felicidade de fazer uma escolha certa e de conversar com a pessoa certa. Então, também vemos que Deus estava com cada um deles nas escolhas certas. Reparem comigo que, independente das escolhas que nós fazemos, erradas ou certas, Deus em momento algum se afasta de nós. Em momento algum seu amor diminui por nós ou acaba. Mas ao contrário, Deus continua junto com a gente, Ele continua nos amando, continua nos cuidando. Então, se eu e você fizemos uma escolha errada, com certeza fizemos na nossa vida várias escolhas erradas, não é motivo para nós acharmos que Deus nos abandonou ou que Deus não está conosco. Mas Deus continua onde Ele está, onde Ele sempre esteve, no controle de tudo, mas dependerá de eu e você consultarmos Ele, conversarmos com Ele para fazermos as nossas escolhas. Então, ou seja, Deus está conosco todo o tempo. Ama ao que escolheu errado, mas também ama ao que escolheu certo. Mas, preste atenção nessa frase agora, as escolhas são nossas. As escolhas são minhas e suas. Nós vamos ter o poder de dizer o sim ou não, vou ou não vou, faço ou não faço, nas escolhas que nós vamos ter na nossa vida. Concluindo, gente, Deus nos orienta mediante a nossa ida até Ele para saber que escolha fazemos nos diversos momentos da nossa vida. Deus não nos abandona se fazemos escolhas erradas ou certas. Ele continua conosco todo o tempo. Mas cabe a mim e a você buscarmos conversar com Deus e com as pessoas que Deus coloca à nossa volta, que podem nos ajudar pessoas podem nos ajudar com as suas experiências de vida, com sua sabedoria, a fazermos as escolhas certas. O nosso olhar e o nosso ouvir deve estar atento ao que Deus ensina, mostrando e falando conosco. Sabe aquelas situações que nós vemos, às vezes, que acontecem com outras pessoas à nossa volta, e a gente, aquilo ali não deu muito certo. Meu amigo escolheu tal coisa e não deu muito certo. Então Deus, através das situações, também nos mostra, e nós devemos encarar essas coisas como lição para a nossa vida, para que quando nós precisarmos escolher por algo, nós lembrarmos, tal pessoa já fez isso e não deu certo, então eu também não vou fazer, porque já não deu certo com ela, não vai dar comigo, então eu não vou fazer a mesma escolha que já deu errado uma vez. Então tem até uns dizeres, umas frases que falam, né? Devo aprender ou quero aprender com os meus erros. Na verdade, nós precisamos inverter isso. Nós devemos aprender com os erros dos outros, se for possível. Então, assim, que a gente preste atenção nas coisas que acontecem à nossa volta, nas situações que Deus nos mostra, que a gente esteja os nossos ouvidos e o nosso olhar sensível a entender e aprender o que Deus está todo o tempo. Preste atenção, todo o tempo. Deus está nos ensinando a todo o tempo alguma coisa. Então, depende de mim e de você desenvolver essa sensibilidade no nosso coração, no nosso ouvir, no nosso enxergar, para aprendermos com tudo que Deus nos ensina e com as experiências das pessoas que estão à nossa volta para fazermos escolhas corretas, gente. E eu quero só falar um pouquinho aqui, no mesmo capítulo de Provérbios 4, um pouquinho, uns versículos antes e depois, os conselhos que eu achei top para a nossa vida, de como fazermos as escolhas corretas. Então, depois você pode ler na sua casa Provérbios capítulo 4 inteiro, mas eu destaquei aqui do 23 ao 27. Tenha cuidado com o que você pensa,
pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente e com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Então, esses conselhos que a gente possa gravar isso aqui para a nossa vida e aplicar na nossa vida cada vez que a gente tiver que escolher por alguma coisa. Beleza, gente? E uma frase que eu quero deixar para nossa reflexão e encerrar a escola bíblica de hoje é que suas escolhas sejam reflexo da sua esperança e de seus sonhos, não de seus medos e traumas. Amém, galerinha? Deus abençoe vocês e que possamos fazer escolhas certas, começando escolhendo por Deus, a ouvir a voz dele. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima!